defender a vontade do povo daquele país vizinho. O partido Renamo realizou uma conferência de imprensa para pronunciar-se sobre os recentes ataques contra moçambicanos na vizinha África do Sul. Na ocasião, o porta-voz da formação política, Marcial Macom, afirmou que o partido tem acompanhado atentamente a evolução da situação e considera que o governo sul-africano está a agir com o objetivo de salvaguardar os interesses do seu povo. O partido Renamo tem acompanhado atentamente o desdobramento da situação da xenofobia na África do Sul, tem acompanhado atentamente as ações que são tomadas pelo governo sul-africano, tem acompanhado igualmente as ações apadrinhadas pela polícia da República Sul-Africana contra estrangeiros, incluindo moçambicanos, tem acompanhado igualmente o posicionamento do governo de Moçambique, que tem pautado por um discurso de diplomacia e resolução diplomática. Enquanto isso, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais, os nossos avós vivem situações catastróficas, sendo tratados como marginais, mendigos na República Sul-Africana. Macom sustenta que o discurso do presidente sul-africano não contribui para o fortalecimento das relações de amizade e cooperação entre os dois países, numa altura em que crescem as preocupações em torno dos atos de violência contra cidadãos estrangeiros. O seu discurso de minimizar a situação, alegando a necessidade das pessoas se conformar com aquilo que chama de suposta legalidade, demonstra mais uma vez que o interesse sul-africano é salvaguardar os interesses dos sul-africanos em nenhuma relação de Estado e nenhuma relação de amizade com os outros povos. A Renamo pretende uma posição mais firme das autoridades moçambicanas para responder à situação e minimizar os seus impactos sociais e econômicos, propondo que os moçambicanos repatriados possam ser integrados em empreendimentos de origem sul-africana instalados no território nacional, como forma de garantir oportunidades de emprego e sustento. Nós, enquanto moçambicanos, enquanto irmãos dos que foram expropriados, expatriados, dos que perderam o seu patrimônio construído com muito suor, muito trabalho na África do Sul, queremos também dizer que diante de nós temos aqui esta lista que constam todos os empreendimentos sul-africanos na República de Moçambique. Estamos a falar de lodges que foram construídos desde a Ponta Mamol, Ponta Malongane, Ponta de Ouro, Marraquene, Macaneta, Inhambane, Gaza, Vilanculos. Uma vez que os nossos irmãos foram expropriados e retirados os seus bens, exigimos uma posição firme do governo da África do Sul e da Embaixada Sul-Africana para que medidas sejam tomadas a minimizar a situação de pobreza, a situação de perda dos nossos irmãos, sob pena de também, até o dia 12, a entregarmos esta lista a todos os nossos irmãos que perderam seus bens na África do Sul, para que ocupem estas residências, estes postos. Afinal de contas, também são postos que foram construídos em nosso território e há uma necessidade de salvaguardar a soberania, a dignidade e o respeito pelos moçambicanos. De referir que a Renamo estabeleceu um prazo até o dia 12 do corrente mês para que o governo se posicione em torno desta conferência de imprensa. Já a Frelimo condena a onda de violência na África do Sul e também o facto de vários moçambicanos terem sido vítimas dos ataques em alusão. Em primeiro lugar, olhando para o nosso passado histórico comum, o prevalecimento da xenofobia põe em causa os esforços coletivos do panafricanismo, põe em causa os esforços coletivos
da região e põe em causa o sentido da união, o sentido Ubuntu, segundo o qual eu não existo sem o outro e vice-versa. É por isso mesmo que, para além deste trabalho sério, diplomático, que está a ser realizado pelas autoridades governamentais, o nosso entendimento é que o aprofundamento da compreensão sobre os efeitos negativos, sobre os efeitos nefastos da xenofobia, deve ser um desafio abraçado por toda a sociedade. A necessidade de um maior aprofundamento das reais causas que estão por detrás deste fenômeno. Como bem foi dito aqui, África do Sul e Moçambique têm uma relação bastante consolidada e antiga. Moçambicanos dedicaram a sua vida, dedicaram a sua energia para o combate ao regime do apartheid na África do Sul, como também o ANC contribuiu para a nossa consolidação e construção e consolidação do nosso Estado de Direito aqui em Moçambique, nas diferentes etapas. E por isso mesmo não devia ser normal, não deve haver razões deste nível de contradições, deste nível de conflitos entre as nossas duas comunidades, porque, aliás, e acima de tudo, aquilo que nos separa são fronteiras fabricadas pelos homens. Continuamos a destacar a informação. Camaradas em todo o país reunidos para discutir estratégias de funcionamento. Dias 5 e 6 do mês de junho, corrente, terem lugar ao nível de todo o país, ao nível de todas as províncias e cidade de Maputo, as conferências provinciais no contexto da 11ª Conferência Nacional de Quadros, que vai ter lugar de 21 a 23 de agosto na cidade de Chimoio, província de Manica. Estas conferências provinciais sirvam efetivamente de palcos para profundos, abertos e honestos debates sobre a situação política, econômica, social e cultural do nosso país, bem como da vida partidária. A Conferência Nacional de Quadros não pode e não deve ser mais uma conferência. Deve ser a conferência da reinvenção, a conferência da reestruturação, a conferência em que se volta a colocar ao de cima o princípio da unidade e crítica à unidade como motor central para gerar um novo paradigma de governação da sociedade e do Estado, tendo no camarada presidente Daniel Francisco Chapo o seu principal líder. Então, o que vamos fazer neste final de semana, a partir de amanhã, é justamente assegurar que todas as províncias participem de forma ativa e fazemos um apelo para que haja uma ampla divulgação das nossas sessões entre os dias 5 Muito bem, continuamos a trazer o essencial da informação. O partido elege delegados para a Conferência Nacional prevista em Chimoio. O partido Frelimo na província de Maputo realizou a sua 11ª Conferência Provincial de Quadros num encontro que reuniu membros desta formação política provenientes de vários distritos da província. A reunião enquadra-se nos preparativos da Conferência Nacional do Partido marcada para decorrer na província de Manica, cidade de Chimoio.
Segundo Francisco Micanhela, membro da Comissão Política, a Conferência Provincial tem como principal objetivo a eleição dos delegados que irão representar a província de Maputo no encontro nacional. Vamos realizar hoje e amanhã, aqui na província de Maputo, a 10ª Conferência Nacional de Quadros. A Conferência Provincial de Quadros, mas tendo em vista a realização da 11ª Conferência Nacional de Quadros, que vai ter lugar em Chimoio, na província de Manica, entre os dias 21 e 23 de agosto, conforme tem o conhecimento e temos estado a divulgar desde a sua convocação pelo Comitê Central o ano passado. O objetivo desta conferência provincial é, de facto, de juntar os quadros que foram eleitos a nível dos 8 distritos, mais alguns que, por inerência, foram indicados para fazer parte da conferência, num número total de 450 delegados, portanto, provenientes de todos os distritos e também aqui ao nível da província. Esta conferência realiza-se 10 anos depois da conferência que teve lugar em 2016, em setembro, a conferência provincial, aqui mesmo na Matola. Mucanhela referiu ainda que a Conferência Nacional constituirá um espaço de reflexão sobre diversos desafios que afetam o país e de definição de linhas de atuação do partido. Nós vamos discutir temas que foram definidos pela Comissão Política, que já vêm sendo discutidos desde as células aos círculos, localidades, zonas e distrito. Portanto, são 5 temas, essencialmente focalizando a questão da unidade e coesão no seio do partido, que é um elemento fundamental para o fortalecimento do funcionamento do próprio partido, a questão do papel dirigente do nosso partido. Portanto, estamos a viver como país dinâmicas sociais, econômicas e políticas que convocam ao nosso partido a debater mais, a se reinventar mais para poder se adaptar às novas dinâmicas. Portanto, vamos discutir esse assunto, mas também questões que têm a ver com a visão do desenvolvimento econômico. Como sabem, nós definimos para este mandato ou este ciclo de governação a questão da independência econômica. Portanto, como é que nós devemos nos mobilizar como partido e como país para efetivamente alcançar este desiderato, que é, no fundo, o outro lado da moeda da independência total e completa que Samora Machel anunciou em 75. Portanto, tivemos a independência política, mas ainda estamos a debater com esta questão da dependência econômica. Então, queremos quebrar esse ciclo. Então, os nossos debates vão estar em torno disso. O encontro tem a duração de 2 dias, com previsão de término para este sábado no final do dia. E no segmento da informação, CTA, governo e setor privado criam estratégias para mitigar a escassez de divisas e abastecimento de combustível. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, promoveu o encontro entre o governo e o setor privado com o objetivo de reforçar o diálogo público-privado e discutir os principais desafios que afetam o ambiente de negócios no país. Entre as preocupações apresentadas pelos empresários, destaca-se a dificuldade de acesso à divisa, o abastecimento de combustível e outros constrangimentos que condicionam a atividade econômica. O nosso papel, como SEN, Conselho Empresarial Nacional, é juntar as partes, trazer o governo para a mesa e o setor privado. O objetivo destes encontros, este é o terceiro breakfast meeting que estamos a ter, e até agora os anteriores correram muito bem. O último foi com o Dr. Isaac Chand, o Provedor de Justiça. Hoje estamos aqui com o Ministro dos Recursos Minerais
que sabemos que é um setor-chave estratégico para o país. Temos o problema do conteúdo local, temos as grandes companhias de oil and gas e, por outro lado, temos o nosso empresariado nacional que sente-se ofuscado. E o objetivo aqui qual é? É nós podermos, trazendo o ministro e o elenco dele todo, estão ali os PCAs de todas as grandes empresas, os diretores do Ministério. O objetivo é aqui a CTA, o setor privado, os empresários poderem trazer à mesa todos os assuntos que são pertinentes, os assuntos que são importantes, os assuntos em que estamos a ser marginalizados e aqueles que são a nossa preocupação para o funcionamento das empresas e do país em si. Para, por sua vez, o Ministro e a equipa dele ouvirem e poderem nos responder, que é o que está a acontecer. E nós acreditamos que o Sr. Ministro e a equipa dele, com tudo aquilo que estão a ouvir do lado do setor privado, dos empresários, do CTA, e tomando nota, vão poder melhorar, vão poder mudar alguns aspectos e depois responder de forma positiva. Segundo o CTA, o diálogo entre o governo e o setor empresarial é fundamental para definir soluções que contribuam para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento econômico. Penso que este encontro foi um bom encontro, na medida em que o governo está aberto, primeiro, a sentar e ouvir as preocupações do setor privado. Como ouviram durante a parte introdutória, nós tentamos trazer aquilo que são as grandes preocupações do setor privado, apontamos o conteúdo local. Eu penso que não vale a pena aqui detalhar. Quando a gente fala do conteúdo local, todos nós sabemos o que é. Queremos que as empresas moçambicanas sejam integradas nas cadeias de valor desta indústria extrativa. Mas também trouxemos a questão do ambiente de negócio. Não há nenhum investimento que vai entrar neste país se nós não melhorarmos cada vez mais o nosso ambiente de negócio do ponto de vista de redução de barreiras à entrada e também melhorar aquilo que são os aspectos operativos. Como sabem, existe várias legislação. Uma parte desta legislação, em vez de promover, cria algumas dificuldades para as empresas. Por sua vez, o diretor executivo adjunto do CTA afirmou que existem divisas no mercado, mas defendeu a necessidade de aprimorar os mecanismos de acesso para que as empresas consigam responder às suas necessidades operacionais. A própria história pode responder se são empresas que não têm capacidade ou realmente não há divisas no mercado. Se nós estamos recordados, há anos atrás, ou há 3 anos atrás, todas essas empresas que hoje estamos a dizer que não têm capacidade, tinham acesso às divisas, faziam suas operações dentro dos sistemas financeiros. Será que terá mudado alguma coisa para hoje virmos dizer que as empresas não têm capacidade? Porque ontem tiveram capacidade e tinham acesso a divisas e faziam suas operações e hoje não existe essa abertura. Eu penso que existe uma conjuntura, não é? E se formos a olhar os dados estatísticos, as nossas exportações reduziram bastante. Então, a capacidade de produção daquilo que são as divisas dentro do país reduziu. E dessa forma, também reduziu a capacidade da banca de emprestar em moeda estrangeira. Isso não podemos ignorar, é um facto. Porque se nós vamos olhar as estatísticas, vamos descobrir e vamos constatar que, de fato, a nossa capacidade de produção de divisas diminuiu. Por outro lado, nós entendemos que a própria taxa de encaixe do banco, cerca de 40%, não é? De encaixe, é muito alta. Isso retira, de facto, alguma liquidez no mercado. Então, uma das coisas, eu penso que é a própria política do banco, tem objetivos de controlar a inflação e vai sugando os recursos, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira, e coloca como reserva no Banco Central. O encontro organizado pela CTA, que juntou o governo e o setor empresarial, decorreu numa instância turística na cidade de Maputo. No segmento da informação, técnica de farmácia alerta para o risco de uso de medicamentos sem
prescrição médica. Profissionais de saúde alertam para os perigos da automedicação, uma prática que continua a ser frequente entre a população e que pode provocar complicações graves à saúde. Segundo o especialista, o consumo de medicamentos sem orientação médica aumenta os riscos de reações adversas e agravamento de determinadas doenças. A técnica de farmácia, Kinésia Cossa, explica que o uso inadequado de medicamentos pode causar diversos efeitos secundários e comprometer a eficácia dos tratamentos. Em relação à automedicação, pode trazer vários riscos à saúde. Primeiro, pode mascarar a doença. Alguns pacientes eles pedem um medicamento, mas alguns medicamentos podem aliviar os sintomas, mas também pode atrasar o diagnóstico. Segundo, pode causar intoxicação. Em doses elevadas, principalmente em idosos, em crianças, pode causar uma intoxicação caso haja excesso da dose. E a terceira coisa, se tratando de antibióticos, pode causar resistência antimicrobiana, o mau uso dos antibióticos e pode comprometer os tratamentos futuros com antibióticos. Em alguns casos, nós mandamos o paciente de volta ao hospital, que é para marcar uma consulta, mas tem casos em que o paciente tem uma dor ligeira, por exemplo, uma dor de cabeça. Nós damos o medicamento ao paciente que é para aliviar a dor de cabeça. Se as dores forem recorrentes ou frequentes, o paciente volta de novo à farmácia, aí se volta, nós recomendamos o paciente a marcar uma consulta, porque essa dor de cabeça pode estar a ser causada por uma outra coisa. Então, recomendamos o paciente de volta ao hospital. A profissional manifestou ainda preocupação com o aumento do consumo de estimulantes sexuais entre a camada juvenil, alertando para os riscos associados à utilização destes produtos sem acompanhamento especializado. Bem, em relação aos estimulantes sexuais, a maior parte deles nós dispensamos com receita médica, mas tem aqueles que são naturais que não causam efeitos colaterais. Então, esses nós damos sem prescrição médica, porque são naturais. Eu aconselho aos pacientes a marcarem uma consulta médica ou, ao chegar na farmácia, pelo menos explicar o que é que tem, que é para o profissional de saúde poder orientar. A técnica de farmácia desencoraja a prática da automedicação e defende que qualquer tratamento deve ser realizado mediante aconselhamento de profissionais de saúde. Muito bem, continuamos no segmento da informação e para já vamos estabelecer contacto com o analista político Américo Souzinho, que vai deixar então o seu parecer em torno do assunto que há pouco ouvimos da parte da Renamo, na voz do respectivo porta-voz Marcial Makome, que diz que as empresas sul-africanas que estão sediadas em Maputo devem empregar moçambicanos repatriados no âmbito da tensão xenófoba que se faz sentir naquele país vizinho. Já tenho em linha, portanto, o professor Américo Souzinho, que vai conosco interagir em torno desta situação. Muito boa noite, a professora Américo Souzinho, é analista político. Gostava eu que deixasse aqui o seu parecer em torno destes pronunciamentos da Renamo. Faz ou não sentido que a Renamo exija que as empresas sul-africanas, sabemos que várias cadeias de instâncias hoteleiras, supermercados, empresas, portanto, de logística, de catering, empresas de procurement e diversas outras áreas, até de mídia, estão a operar em Moçambique, vindas da vizinha África do Sul. Concorda que a Renamo exija que estas mesmas empresas venham providenciar oportunidades de empregos para moçambicanos que foram saqueados de seus bens, espancados ou então indenizar vítimas que até chegaram a ser assassinadas? Boa noite, professor Souzinho. Muito boa noite a si, boa noite também aos telespectadores, internautas do Jornal da TV. Bom, a nossa avaliação com relação aos pronunciamentos da Renamo é uma avaliação negativa. É negativa porque é uma abordagem populista e descabida de qualquer ciência possível. Okay. Se não vejamos, a nossa Constituição da República de Moçambique garante a igualdade de todos perante a lei. Ou seja,
obrigar que as empresas sul-africanas contratem os expulsos, neste caso moçambicanos, expulsos decorrente da xenofobia, isso depreende uma discriminação com base na nacionalidade, neste caso da empresa, e no histórico migratório do trabalhador. Isso pode ser contestado até nos tribunais como tratamento desigual versus moçambicanos desempregados. Ou seja, conforme fez menção Clemente Carlos, de que temos em Moçambique várias empresas, a título de exemplo, Shoprite, até temos, portanto, agências bancárias sul-africanas que empregam muitos moçambicanos. Embora essas empresas empreguem muitos moçambicanos, mas também essas vagas não são ilimitadas, não são infinitas. O número de moçambicanos repatriados ou expulsos da África do Sul, nesse pico da xenofobia, passa de milhares. As vagas dessas empresas não resolvem o problema macro do desemprego, por exemplo, que motiva, aliás, que é um dos fatores que motiva a xenofobia na África do Sul até a esta altura. Portanto, esta abordagem da Renamo pode trazer muitos riscos, até de própria convivência social. Como que se explicaria, por exemplo, que um indivíduo repatriado ou expulso da África do Sul a Moçambique tenha acesso ao emprego das empresas sul-africanas e aquele que esteve no país que também não tem emprego? Como que fica esta equação? Então, por isso, em suma, esta abordagem da Renamo está descabida de qualquer equilíbrio de raciocínio lógico, até porque isso também pode ser analisado do ponto de vista do impacto diplomático e econômico. Conforme sabe de que a África do Sul é um dos primeiros parceiros comerciais de Moçambique, se não o maior investidor estrangeiro no nosso país, e pressionar ou penalizar estas empresas, portanto, pode gerar alguma retaliação nas deportações, taxas ou até a redução. Depois do repatriamento voluntário com seu homólogo Cyril Ramaphosa, dentre vários temas, portanto, foi aflorado portanto, o assunto ligado à xenofobia. Por isso, eu estou a acreditar que uma abordagem diplomática ela pode encontrar melhor solução do que propriamente pautar por retaliação dentro do nosso país. Sabe muito bem de que tivemos vários conflitos, até porque tem sido grande exemplo, para além dos conflitos armados, nós tivemos a situação de manifestações pós-eleitorais, que também, para cessar, foi preciso se encontrar, portanto, duas pessoas conversarem e encontrar consenso. Então, significa que está provado internacionalmente de que o diálogo seja a melhor plataforma para resolver os problemas a longo prazo. Porque corte de energia ou qualquer outra espécie de retaliação não resolve o problema, resolve o sintoma. E esta situação não igualmente resolve o problema a longo prazo, pode resolver a curto prazo, mas depois como que ficam o médio e longo prazos? Por isso, voltamos a reafirmar de que o diálogo é que é a solução definitiva de qualquer, portanto, situação que se encontra em disputa. Professor Sozinho, mesmo para terminar, se calhar a última questão, está a falar do diálogo, mas na África do Sul fica a impressão de que o governo sul-africano, suportado pelo partido ANC e também, sabemos que agora é o governo de unidade nacional, junto também com o DA, não é? Que é a Aliança Democrática, o governo de unidade nacional sul-africano parece estar a usar os estrangeiros como uma espécie de um bode expiatório, porque os nativos sul-africanos fazem pressão para que os estrangeiros sejam expulsos e muitas vezes acompanhamos vídeos da polícia marchando com os vamos dizer, os grevistas e não há nenhuma ação, pelo menos à vista, de tentar, digamos, suprimir ou então até travar estes grevistas que em vários momentos se mostraram violentos. Como é que vê esta narrativa? Seria ou não os estrangeiros
uma espécie de moeda de troca, um bode expiatório para entreter os sul-africanos quando o governo, ele mesmo, o governo da África do Sul, digo, não consegue providenciar aquelas que são, portanto, aqueles que são chamados de serviços básicos, a provisão de serviços básicos, como transporte, vamos falar também de serviços de saúde e até empregos para a juventude sul-africana. Como é que vê esta narrativa? Olha, eu acho que esta narrativa pode ser aprofundada, mas a esta altura não procede, salvo melhor entendimento, porque fazendo uma ligação, é preciso lembrar de que a xenofobia está sendo levada a cabo por parte de cidadãos sul-africanos contra, portanto, outros africanos, com destaque aos moçambicanos que nesta altura interessam-nos. E nesse caso, esta ação não pode ser suficiente para que o nosso país, por exemplo, prime pela retaliação, porque não se trata de conflito entre o Estado sul-africano professor, agora, professor, com todo respeito, agora a abordagem não é sobre retaliação. Eu quero saber se o governo sul-africano estaria ou não a usar os estrangeiros como um bode expiatório para, de alguma forma, entreter os sul-africanos pela sua falta de capacidade de service delivery, o que se chama de serviços, prestação de serviços públicos, como transporte, a falta de emprego e até serviços de saúde na África do Sul. Estaria ou não o governo de unidade nacional na África do Sul a usar os estrangeiros como um bode expiatório? A esta altura não acredito, salvo o melhor entendimento, provavelmente os dados que possam confrontar e ter opinião diferente, mas neste momento não acredito que seja, portanto, este caso. Não acredito. E o nosso governo está a fazer o suficiente para colmatar este fenômeno? Afirmativo. O nosso governo está a trabalhar, conforme havia dito, de que o nosso governo aposta no diálogo para encontrar, portanto, solução onde há problemas. Eu creio que o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação está a trabalhar rigorosamente para isso. Então, significa que o nosso país não está parado, está atento e está a envidar esforço para, mais rápido possível, se consiga reverter este cenário. Professor, muito obrigado pelo tempo que nos dispensou. Pedimos apenas 2, despendemos mais de 10. Entretanto, agradecemos a sua amabilidade em ter aceito, então, interagir connosco. Obrigado, bom trabalho para si. Se está a acompanhar o Jornal TTV, saiba que estamos, portanto, acabamos sim de falar com o professor e analista político Américo Sozinho. Saímos do nosso primeiríssimo